Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vou começar aqui a gravação de uma série de vídeos sobre matemática do primeiro ano do ensino médio. E nós vamos começar aqui com a definição de conjuntos e exemplos. O objetivo desses vídeos é preparar aí vocês para fazer a prova do PAS e também aí do Enem. Então vamos iniciar aqui com conjunto, não é? Definição, simbologia e exemplos. Veja bem, qual é uma definição aqui para conjuntos, não? Então, conjunto é uma coleção de elementos, tá? Uma porção, uma coleção de elementos. Esses elementos podem ser animais, pessoas, figuras, objetos, números e etc. Eu posso ter qualquer tipo de elemento em uma coleção. E qualquer coleção de elementos aí é denominada conjunto. Tá? O que mais vai nos interessar aqui são os conjuntos de números, tá? Mas existem outros conjuntos. Tá? Bem, então sabendo que conjunto é uma coleção de elementos, então vamos ver qual é a simbologia que a gente utiliza. Bem, basicamente a gente faz o seguinte, né? Um conjunto ele é geralmente representado por letras maiúsculas. Por exemplo, A, B, C, D, ou ainda X, Y, Z. A gente utiliza qualquer letra do alfabeto para representar conjunto. Pode ser as iniciais, né? Ou as letras finais. Então, são letras maiúsculas, elas representam conjuntos. E as letras minúsculas a gente utiliza para representar os elementos do conjunto, tipo A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, D minúsculo, X minúsculo, Y minúsculo, Z minúsculo. Tudo isso vai representar elementos do conjunto. Beleza? Então, conjunto é uma coleção de elementos e as letras maiúsculas representam esses conjuntos e as letras minúsculas representam os elementos desses conjuntos. Exemplos de conjuntos. Peguei aqui 3 exemplos aqui, exemplos básicos e até exemplos aí, digamos, tradicionais, né? Exemplos usuais. Então, o primeiro exemplo é o conjunto das jogadoras titulares do time feminino de vôlei da escola. Eu peguei aqui um conjunto de pessoas, né, representando o time titular da escola, por exemplo. O time feminino, então, o time titular é formado por Maria, Paula, Nayane, Ana, Carla e Sandra. É um exemplo aqui, peguei um exemplo representando aí o time de vôlei. Então, o time de vôlei é um conjunto de jogadoras, tá? É um conjunto. Agora, o segundo exemplo aqui é o conjunto das vogais do alfabeto. Quais vogais que nós temos aqui do alfabeto? Chamei de V, né, esse conjunto, representando as vogais. Então, aqui nós temos A, E, I, O, U. Né? São as vogais. Então, aqui é um conjunto de letras. Pode observar que no exemplo 1, o conjunto A é o conjunto de pessoas, né, das jogadoras do time. O exemplo 2 é um conjunto de letras. E o exemplo 3, conjunto dos números inteiros positivos. Né? Então, aqui nós temos os números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4. As reticências aqui, elas indicam que esse conjunto é um conjunto infinito e que isso daqui continua infinitamente, né? Indefinidamente. Bem, formas de representar um conjunto. Pessoal, basicamente, a gente representa um conjunto de 3 formas, né? Basicamente é isso. Primeira forma, os elementos do conjunto são colocados entre chaves e separados por vírgula ou ponto e vírgula. Como no caso desse conjunto aqui, né? Eu peguei o conjunto das vogais como exemplo. Tá? Mas qualquer conjunto eu posso listar os elementos dele. Por exemplo, conjunto das vogais, né? Eu listei os elementos, tá vendo? A, E, I, O, U.
coloquei os elementos separados por vírgula e entre duas chaves. Aí chamei esse conjunto de A, certo? Chamei de A. Agora tem uma outra forma da gente representar um conjunto. Os elementos do conjunto são indicados por uma ou mais propriedades que os caracterizam. Por exemplo, aqui, o mesmo conjunto das vogais, eu coloquei essa propriedade aqui que o caracteriza. Né? O conjunto A é igual, abre chave aqui, né? Formado por todos os x, tal que isso daqui a gente lê tal que, ou de modo que, tal que, ou ainda de modo que, é formado pelo x, tal que x é vogal do nosso alfabeto. Certo? Então, eu coloquei uma propriedade característica do conjunto das vogais. Né? É formado por todos os x, então, as vogais aqui, né, são x, tal que x é... Desculpa, os elementos aqui do conjunto, né, é formado por x, tal que x é vogal. Então, sempre que o x for vogal, está nesse conjunto. Então, o x pode ser A, o x pode ser o E, o x pode ser o I, o x pode ser o O e o x pode ser o U. Beleza? E uma terceira forma da gente representar um conjunto, os elementos do conjunto aparecem em um diagrama de Venn. Por exemplo, aqui, ó, esse conjunto das vogais, eu poderia representá-lo utilizando aqui um diagrama de Venn. Eu chamo esse conjunto aqui de conjunto A, que é o conjunto das vogais, e eu coloco os elementos aqui, né? Digamos, A, E, I, O, U. Isso aqui é chamado de diagrama de Venn. Tá? Então, a gente pode representar um conjunto aí utilizando diagrama de Venn. Esse vídeo aqui, pessoal, é só para apresentar, né, definição de conjunto, como que o conjunto pode ser representado, tá? Mas a gente vai aprofundar mais, né, nos outros vídeos sobre a teoria dos conjuntos. Agora, para finalizar o vídeo, vamos ver aqui o seguinte, né? Para indicar que um elemento faz parte do conjunto, usamos o símbolo. Este símbolo aqui, ó. Este símbolo aqui significa pertence, ou seja, o elemento faz parte do conjunto. E para indicar que ele não faz parte, utilizamos o símbolo não pertence. Todo elemento, né, todo símbolo para negar o símbolo, né, porque aqui a gente tem a afirmação de pertence. Né? Para a gente negar o pertence, a gente só pega o símbolo do pertence e corta aqui, né, por uma transversal, certo? Isso é não pertence. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Dado o conjunto A tem os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. Eu posso colocar aqui, ó, que o elemento 2, ele pertence ao conjunto A, certo? O 2 faz parte do conjunto A. E eu posso colocar que o elemento 3, ele não pertence ao conjunto A, certo? O elemento 3 não pertence. Uma outra situação, o elemento 8, ele pertence ao conjunto A. No entanto, né, o elemento 7, por exemplo, ele não pertence ao conjunto A. Então, esse símbolo aqui, né, de pertence, que é nesse formato, e o símbolo de não pertence, ele serve para dizer quando que o elemento está no conjunto A, como é o caso do 2, que ele está no conjunto A. E esse outro aqui serve para dizer que o 3 não está no conjunto A, ou seja, não pertence ao conjunto A. Beleza? Assim como aqui o 8 pertence ao conjunto A e o 7 não pertence ao conjunto A. Então, pessoal, nesse primeiro vídeo é isso aí. Só para ver a definição de conjunto, a simbologia que a gente utiliza e como dizer, né, quando que um elemento está no conjunto e quando que o elemento não está no conjunto. Beleza? Então, bons estudos aí e até o próximo vídeo.